né? Eu fui alcançado por Deus, né, pela sua misericórdia e graça, em 1985. Aqueles que não sabem, o pastor Osmar é meu pai na fé, né? Foi o homem que Deus usou de uma maneira muito especial para me ganhar para Cristo, né? Justamente porque o Osmar sempre teve essa veia muito clara também, assim como o pastor Carlos Alberto, né? O pastor Ademar, o Antunes, que vocês também conhecem, também são grandes evangelistas, né? E isso foi contagiando o nosso coração. E o Osmar, em particular, nós trabalhamos na mesma empresa, e naquela empresa o Osmar me evangelizou e me ganhou para Cristo. E eu me lembro que quando eu cheguei na comunidade, na empresa da Prodesp, na época, o Osmar estava, acho que 2 ou 3 anos de convertido. Então o Osmar já evangelizava até poste, né? Ele estava numa pegada assim muito forte. E na época tinha os mais antigos aqui, né? Tinha o CPP, que era o Centro do Professorado Paulista. Todos que o Osmar ganhava para Cristo levava lá para o CPP, né? E eu fui um desses que foi levado para lá também. Mas antes disso, dei muito trabalho para o Osmar, porque o Osmar falava de Jesus para mim, eu não queria saber, né? Como vocês também falam de Jesus para tanta gente, não é verdade? Vocês no trabalho em si, familiares, filhos, amigos, quantas pessoas vocês falam, depois falam assim, esse aqui eu não vou falar mais. Mas, de repente, aquilo que você não ia falar mais, daqui a pouco começa a dar frutos. Aí você nem acredita. Eu não acredito que esse aqui se converteu. Exatamente, porque você semeou e tudo aquilo que você está semeando, você vai colher. Eu estou vivendo um dos dias mais lindos da minha vida, nesses dias, porque o meu filho sempre foi um filho muito especial, muito querido, muito amado. Meu filho nunca deu trabalho, um jovem muito inteligente, mas ele não estava assim engajado como eu gostaria que ele estivesse engajado, né? Não me dava trabalho, porém também não estava engajado como todo pai sonha, né, que seu filho seja. E nós participamos desses dias na Emílio Matarazzo de uma conferência que o Nadinho fez lá, e lá meu filho teve uma experiência sobrenatural com o poder de Deus, e ele foi visitado de uma maneira extraordinária, né? Para vocês terem noção, não só no seu interior, mas meu filho foi curado de 4 enfermidades. Foi a coisa mais linda do mundo que Deus fez na vida dele. Ele precisava desse impacto na vida dele, na saúde dele, para ele despertar para aquilo que Deus tinha para a vida dele. E foi algo assim extraordinário. Então eu estou vivendo esses dias de muita, mas muita alegria e muito gozo no meu coração, pelo que eu estou vivendo na minha casa e aqui na nossa comunidade também, consequentemente. Então, o Leandro me desafiou a compartilhar com vocês. Eu quero assim, ser bem objetivo, né, naquilo que Deus colocou para nós, pela misericórdia de Deus, e espero poder aqui contribuir com vocês. Tem um texto que eu separei aqui logo pela manhã. O Espírito Santo soprou esse texto para o meu coração, e eu falei até na live esse texto hoje, já que quando alguns textos vêm para o nosso coração, a gente não para de falar nele, né? Então, o texto de 2 Coríntios, capítulo 5, que você certamente já conhece, mas ele vai vir como um bálsamo novo para o nosso coração. 2 Coríntios, capítulo 5, no verso 14, ele diz aqui: pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos para que os que vivem, né, para aqueles que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por ele morreu e ressuscitou. Então, o primeiro ponto aqui que me chama a atenção foi o texto que Deus operou de uma maneira sobrenatural na minha vida, e a minha regeneração, a minha transformação de vida foi em cima desse texto. Quando eu entendi que eu morri para mim mesmo. Eu tenho usado uma outra frase nesses dias, eu tenho dito para os irmãos que eu perdi o controle da minha vida, né? Eu perdi o controle. O que significa isso? É o Senhor Jesus controlando a minha vida, né? Então eu estou que nem, como diz lá no Evangelho de João, capítulo 3, o vento sopra para onde ele quer. Nós não sabemos para onde vamos, nem para onde vai,
assim é todo aquele que é nascido de Deus. Porque muita gente pode falar assim, não, mas eu obedeço a Deus, eu honro a Deus, mas a gente não faz o que ele manda a gente fazer. Né? Às vezes fala assim, não, vamos aprender isso aqui hoje, isso aqui é da minha cabeça. Ah, será que é vontade de Deus mesmo eu fazer isso? Não, imagina que eu vou... Não vou fazer isso. Então, nós precisamos aprender aqui juntos hoje que tem coisas que não é da nossa cabeça. É o Espírito Santo mandando a gente fazer. Por mais louco que seja, às vezes. Então, a continuação do texto é assim, verso 16. De modo que agora, em diante, ninguém mais consideramos do ponto de vista humano, ainda que antes tenhamos considerado a Cristo, né? Dessa forma, agora já não consideramos assim. Essa palavra que vem na sequência aqui do verso 17, 2 Coríntios 17, diz assim, portanto, olha só, se você tiver que está anotando aí, grave essa palavra, depois olha no dicionário, né, aí no Google, a palavra portanto. Vai dar um clique na sua mente, porque toda vez que tem a palavra portanto, significa assim, daqui para frente, daqui por diante. Então, a partir de, então, portanto, se alguém está em Cristo, é uma nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Então, daqui para frente, então, agora, eu entreguei minha vida para Jesus, eu já morri com Cristo, ressuscitei com Cristo, então, portanto, daqui para frente, Deus está me chamando com um propósito. Ou seja, se eu tenho certeza que eu estou em Cristo, né, que eu sou uma nova criatura, olha só o que vai acontecer. Verso 18. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Olha só que tremendo isso. Pode ser que algumas pessoas falam sempre assim, mas eu não tenho esse ministério, eu não tenho esse chamado. Depois que você entregou sua vida para Jesus, você declara que você nasceu de novo, você é uma nova criatura. A partir de agora, Deus dá a você o ministério da reconciliação. Então, todos na igreja recebem o ministério da reconciliação. Não dá para ser cristão e não ter esse ministério da reconciliação. Amém? Quantos estão entendendo? Dá para fazer um joinha aí para mim, por favor? Amém? Todos têm o ministério da reconciliação, com base aqui na palavra de Deus que diz que nós recebemos aqui o ministério da reconciliação. Ou seja, verso 19, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens. Olha só, onde nós entramos aqui agora, irmãos. Que tremendo. E nos confiou a mensagem da reconciliação. Ele delegou a nós essa responsabilidade. Ele poderia ter dado aos anjos. Ele podia dar aos anjos essa responsabilidade, mas ele deu aos homens. Os anjos gostariam de fazer isso. Mas ele deu a nós esse privilégio, né, de ter aqui o ministério da reconciliação. Então, verso 20. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Olha que tremendo isso. Deus é como se Deus estivesse fazendo um apelo à humanidade através da gente. Então, eu e você ganhamos da parte de Deus o ministério da reconciliação. A partir de hoje, né, nenhum dos que estão aqui nessa sala, né, estamos aqui em 30 famílias reunidas agora, né, nenhum de nós vamos poder dizer que não temos o ministério da reconciliação. Eu estou vendo aqui, pastor Leandro, hoje, né, 30 famílias aqui que são os evangelistas da igreja. Ninguém vai poder dizer que não, eu não fui chamado para isso. Não, todos nós fomos chamados com o ministério da reconciliação. Fomos chamados para ser embaixadores de Cristo. Ou seja, aonde você chega,
né? Como embaixador, onde você estiver, aquele lugar é dado por Deus para você. Porque a Bíblia diz que aonde nós pisarmos a planta dos nossos pés, aquele lugar é santo. É por isso que, pela misericórdia e graça de Deus, essas colocações que o pastor Leandro fez no início aqui, né? Eu amo, de fato, ir lá para a Olímpia, né? Nas terras dos Laranjais. Eu vou para lá há quase 12 anos. Eu vou tirar meu tempo de descanso lá com a minha família. E Deus me deu o privilégio, com essa visão, com esse entendimento, que aonde eu chegar, onde eu pisar a planta dos meus pés, aquele lugar é dado por Deus. E aí, consequentemente, Deus começou a produzir ali um resultado, né, da gente poder ganhar algumas famílias para Cristo. Hoje eu não vou só por causa do lazer, mas eu vou para encontrar com os meus amigos, que Deus me deu o privilégio de falar do amor dele para essas pessoas. Então, para mim, é uma honra muito grande. Então, o primeiro ponto que eu quero destacar para você aqui, meu irmão, minha irmã, é que você tem esse ministério. Mas aí alguns se sentem incapazes, alguns se sentem não preparados, até mesmo para falar do amor de Deus. Visto que Deus, pela sua misericórdia, tem despejado muitas verdades ao nosso coração. A Comunidade da Graça, particularmente, tem uma visão muito clara, né? As verdades são muito claras e muito simples. Não tem segredo para compartilhar com as pessoas aquilo que Deus tem revelado ao nosso coração. E então, todos nós, né, recebemos esse ministério. Aí alguém pode dizer assim, pastor, mas eu não estou ainda habilitado, não me sinto capacitado. O Evangelho de João, capítulo 1, verso 12, um texto que particularmente ele foi uma revelação para o meu coração, pode ser que seja para o seu também aqui hoje, ou já foi para você. Evangelho de João, capítulo 1, verso 12, diz assim, que todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aí a pergunta é, quantos filhos de Deus temos aqui? Deixa eu ver a mãozinha dos filhos de Deus aqui. Olha só. Então, todos que estão aqui, inclusive os que estão ocultos aqui, tem vários irmãos ocultos, né? Mas todos, porque certamente alguns estão trabalhando também. Mas assim, todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, meu irmão, minha irmã, dentro de você tem um poder. Além de Deus te chamar com o Ministério da Reconciliação, ele colocou dentro de você um poder. Porque é óbvio, não dá para realizar o ministério, não dá para falar de Jesus sem poder. É verdade ou não é? Você chega diante de uma situação, se não houver autoridade, não houver poder de Deus se manifestando através de nós, é jogar conversa fora. Mas quando a gente ganha a consciência de que nós, como filhos de Deus, recebemos da parte do Pai poder, autoridade, muda tudo. E aí eu quero dar essa boa notícia para você. A primeira boa notícia, que é a segunda, né? Boa notícia é que você tem poder dentro de você. Adriana, você pode dizer para o seu marido que ele está cheio de poder? Diga para ele, Adriana, por favor. Ele estava com um cara que não estava acreditando muito, não. Agora melhorou. Odeia, você pode falar para o seu marido que não está acreditando, não. Isso, diga para ele, o poder está dentro de você. É isso aí. Não vamos falar que eu falei só para o branquinho, não falei para o negrão, né? Brincadeira. Gente, esse poder está em nós. E agora, outra coisa importante aqui. Eu quero roubar aqui uma frase do Bill Jones, que diz assim, ó, uma das minhas maiores alegrias é estar com pessoas cheias de fé. Uma das minhas maiores alegrias é estar com pessoas cheias de fé. Depois assim, porém, uma das minhas maiores honras é permanecer firme no meio da incredulidade. Porque ao mesmo tempo que você procura se encher de fé, vai aparecer ao seu redor a incredulidade.
Sempre vai aparecer alguém mais, olha, peraí, não é bem assim, e não sei o quê, os teólogos, né, que queriam crucificar Jesus. Então, para ficar claro para o meu coração, no seu coração, primeiro, Deus nos deu o ministério da reconciliação. Primeiro ponto. Segundo, o poder de Deus vem sobre as nossas vidas como filhos amados do coração do Pai. Atos capítulo 1, verso 8 diz: e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Toda vez que você clama pelo Espírito Santo, toda vez que está lá na igreja, o pastor Leandro liberando palavras sobre a sua vida, e você é tocado pela presença de Deus, acredite, o Espírito Santo está em você para que você possa ser usado para abençoar a vida de outras pessoas. E aí, consequentemente, o evangelismo começa a surgir, né, de uma maneira ainda mais natural. Primeiro, eu preciso entender a minha identidade em Cristo, como já falamos aqui no começo. E depois entender que Deus nos equipa, Ele vai nos equipar, e vai nos capacitar, né? Agora, eu costumo dizer que a fé, que tudo isso é feito pela fé. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir o quê? Palavra de Deus. Né? Então, conforme você vai ouvindo a palavra de Deus, vai gerando fé no seu coração e vai gerando ações práticas. Porque a fé sem obras é morta. Não é verdade? Então, vai gerando ações práticas. E o evangelismo é uma prática. Agora, nós precisamos estar predispostos a praticar isso. Né? Agora, é tremendo o que Deus tem liberado ao nosso coração nesses dias, porque nós temos que estar predispostos a imitar Jesus. Porque Jesus falou que nós faríamos as obras que ele fez e ainda maiores. É verdade ou não é? Então, ele falou que nós faríamos. Então, nós temos que começar, pela fé, praticar essas verdades. Olha só, eu vou ler aqui para vocês, rapidamente, alguns versículos, Mateus 9:36. Só para dar base aqui para o nosso coração, seguir o nosso mestre, que nos ensinou essas verdades. Então, Mateus 9:36 diz assim: ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estava aflita, desamparadas, como ovelhas sem pastor. Será que lembra vocês os dias que nós estamos vivendo? Nós estamos vivendo exatamente esses dias. As pessoas estão aflitas. Estão ou não estão? As pessoas estão aflitas, as pessoas estão precisando serem pastoreadas. Mas o que me chamou a atenção aqui nesse texto é que, ao ver a multidão, Jesus teve compaixão delas. Quando eu fui pego essa palavra compaixão aqui, olha que interessante, irmãos. Vai despertar algum de vocês aqui. Eu sei que, acredito eu, pelos olhos da fé, que 80% de vocês, do que eu vou falar, vocês vão se encaixar. E o pastor Leandro vai, com certeza, identificar muitas pessoas aqui do que eu vou falar agora. Sempre existem pessoas, assim como eu, como você, que conseguem ver o que outros não estão vendo. Você já falou para você mesmo da seguinte maneira: poxa, será que as pessoas não estão vendo isso? Será que só eu que estou vendo isso aqui? Olha aquela pessoa daquele jeito. Poxa, às vezes você anda na rua, você vê o que ninguém está vendo. Se concorda, dá um joinha para mim, só para eu saber se é real isso. Às vezes você está num lugar, você vê pessoas, você percebe pessoas chorando. Você percebe uma pessoa triste. Mas por que isso acontece? E nesses dias Deus ministrou ao meu coração, através de um material que eu estava estudando, dizendo o seguinte: a compaixão nos leva a ver o que ninguém está vendo. Grava isso no seu coração. A compaixão te leva a ver o que ninguém está vendo. Te leva a sentir o que ninguém está sentindo. É exatamente o que aconteceu com Jesus. Jesus era movido de íntima compaixão.
É muito forte isso. Porque quando você tem intimidade com Deus, quando você vai no secreto com Ele, acredito aqui que todos aqui têm intimidade com Deus. Todos aqui oram a Deus. Mas eu aprendi também que quando a gente tem intimidade com Deus, porque toda vez que Jesus ia para o secreto com o Pai, ele saía de lá com responsabilidade. Olha só como é forte isso, porque ele falava assim, eu faço o que eu vi meu pai fazendo. Então, ele ia para o secreto e ele via, né, o pai comunicando o coração do pai em relação às pessoas. Então, toda vez que a gente tem intimidade com Deus, a gente vai para o secreto, a gente sai de lá com responsabilidade. E é tão tremendo isso, que Jesus tinha essa pegada, né, da compaixão. Então, quem tem compaixão vai ver o que os outros não estão vendo. E vou mais além. Quem é tomado pela compaixão vai chegar a lugares que ninguém chegou ainda. Toma, guarda isso no seu coração. Às vezes Deus vai te levar em lugares que você jamais imaginou que poderia ir por causa da compaixão. Às vezes Deus te leva num lugar só para tocar numa pessoa. Eu tive o privilégio de ir até o Canadá, né? Eu ganhei uma viagem, só que eu não sabia que essa viagem tinha um propósito, um dos propósitos, né, específico. Era só para uma pessoa ser curada de uma maneira extraordinária. Precisou ser lá no Canadá. Então, nada na nossa vida acontece por acaso. Então, diante dessas verdades aqui, até que hora nós vamos, pastor Leandro? Só para eu saber aqui orar. Bom, nesse nível aqui, eu vou até meia-noite, cara. Só para eu ter noção aqui do horário aqui, Não, só para a gente não acho que, pular. Então, às 10h30. Pode estar às 10h. Não, vai ser antes, vai ser antes. Geralmente a gente acaba 10 horas, 10h15. Tá. Você pode ter 10h30, você tem liberdade, mas o nível tá top, top, cara. Eu tô marcando aqui, tô assim, ó. Glória a Deus. Fica à vontade. Glória a Deus. Então, irmãos, olha, Romanos capítulo 5, verso 5, né, que vocês já conhecem também de cor salteado, né? E o amor de Deus é derramado no nosso coração pelo Espírito Santo. Mas o texto diz aqui que, deixa eu ver aqui só especificamente o que eu quero destacar para você, Romanos 5:5. Diz aqui, né? Todavia, Romanos 5:5, né? 4:5. 5:5. A esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações pelo Espírito Santo. Então, uma das coisas que nos impulsiona é o amor de Deus. Por quê? Porque esse amor já foi derramado no nosso coração. Se tem uma coisa que nos impulsiona a falar do amor de Jesus, é o próprio amor dele, que é derramado no nosso coração. Não tem como alguém que está cheio do amor de Deus não falar de Jesus para as pessoas. Eu acho que o falar de Jesus, inclusive, é o mais simples de tudo. Só que Deus quer dar um upgrade na nossa vida cristã. Ele tem um ingrediente a mais. O pastor Leandro falava aqui hoje no início sobre palavra de conhecimento. Eu creio que Deus quer ampliar algo na igreja nesses dias, né? E aí passa por esse ponto tão importante. Às vezes você acha que algumas coisas são coincidências. Na vida do cristão não tem coincidência. É cristocidência. Você já ouviu falar muito sobre isso, né? Nada na nossa vida acontece por acaso. Nenhum lugar que você vai é por acaso. Eu tenho certeza disso. Por quê? Porque em todos os lugares Deus tem um propósito. Pela misericórdia e graça de Deus, eu queria compartilhar aqui também algumas experiências, né, por onde nós temos passado esses dias, do dia a dia nosso,
Eu tenho um hábito, por exemplo, de tomar café numa padaria, no qual eu encontro alguns amigos, alguns irmãos, e outros não são nem cristãos. Mas o nosso combinado é sempre ficar de olho nas necessidades das pessoas. Do tipo, alguém que esteja mancando, né? Alguém que está triste, alguém que está chorando, porque as pessoas, muitas vezes, no dia a dia, elas acabam expressando. Eu costumo dizer que o corpo fala, né? Até pessoas, às vezes, estão caídas assim no ombro, alguma coisa está acontecendo. E nada melhor do que pedir para o Espírito Santo nos dar a sensibilidade, né, para falar do amor dele e também para abençoar as pessoas nesse sentido, né? Então, eu peço muito a ele dessa maneira. Então, por exemplo, outro dia, lembrei isso hoje, porque eu fui na casa de uma família e nós lembramos desse fato. Eu estava levando minha filha na escola e uma mãe chegou mancando muito, né? E, pela misericórdia de Deus, eu falei para uma tia da escola, falei, olha, aquela mulher ali não está bem. E quando ela voltar, vamos pedir para orar por ela. Essa atitude de fé, eu acredito que já no mundo espiritual e no reino de Deus começa a se manifestar a bondade de Deus. Você imagine que uma pessoa sai da casa dela, né, com um machucado, ferido, ela ia imaginar que ia encontrar alguém para orar por ela, para ser curada. Ninguém sai dessa condição, pensando dessa maneira. Agora ela encontra com quem? Com os filhos de Deus que estão aqui. Então, essa mulher saiu da casa dela com o tendão do pé rompido. Então, ela teve um encontro com a presença de Deus através das nossas vidas. Essa mulher nunca mais esqueceu o que Deus fez na vida dela. Nós oramos pelo pé dela e Deus colou os tendões do pé dela. Foi algo sobrenatural que Deus fez ali. Então, as pessoas não estão, como se diz, preparadas ou pensando que vão se encontrar com Jesus que está na sua vida. Amém? Porque a gente, das quatro paredes dentro da igreja, nós confessamos que Jesus habita em nós. Cantamos sobre isso. Mas quando a gente sai dos quatro paredes, Jesus continua habitando a gente. Continua ou não continua? Continua. Só que ele quer se manifestar através das nossas vidas. Por isso eu quero ler mais um texto para vocês aqui, de Mateus 4, 23. Que nós estamos aqui para imitar Jesus, literalmente falando. Se alguém depois quiser fazer alguma pergunta, pode fazer, o Leandro está aí para responder, tá, irmão? Olha só. Jesus foi por toda a Galileia, ensinando nas sinagogas deles, pregando curando pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças entre o povo. O estilo de vida de Jesus é que ele, além de ele falar do amor do Pai, ele ia curando as pessoas. Deixa eu dar uma garantia para vocês aqui. Jesus falou para nós, na luz das Escrituras, que os sinais iam seguir os que creem. Amém? Os sinais vão seguir os que creem. É uma garantia que ele já nos deu. Então, quando nós começamos a falar do amor de Deus para as pessoas, automaticamente começa a surgir os sinais. Porque num bate-papo com alguém, normalmente as pessoas começam a compartilhar, quando elas ganham confiança, elas começam a compartilhar as necessidades. Ah, eu tenho alguém que está doente. Ah, eu estou passando por isso. Volto a dizer, não é coincidência. Deus quer usar a sua vida. A outra dica importante aqui, que vem na minha mente aqui agora. Você muitas vezes já falou assim, meu Deus, só vem me procurar pessoas com problema em relacionamento. Por onde eu vou, tem alguém com uma dor de cabeça. Meu Deus, não aguento mais.
Não, não é não. É que você está cheio de compaixão e as necessidades estão atrás de você para ser supridas. Tá claro isso? Pode ser que alguns hoje, ainda durante o dia, já trataram com alguns amigos ou vizinhos ou familiares de algumas situações, assim, meu Deus, sempre vem me procurar. É porque Deus encontrou em você um caminho para abençoar essas pessoas. Quer ver uma dica que eu dou aqui na igreja, para mim mesmo? Eu procuro ficar atento. Toda vez que alguém reclamar de uma dor perto de você, é porque Deus quer usar você para curar essa pessoa. Quantos estão entendendo isso? Toda vez, grava isso, não vai dar para você fugir mais, já que você veio aqui nessa sala. Toda vez que alguém reclamar de dor para você, Deus quer usar você, porque Deus já te deu o ministério da reconciliação. Então agora não tem desculpa. Ah, pastor, eu não tenho esse dom. Espera aí que já a gente vai ver se você tem esse dom ou não tem. Ó, se diminuir as salas aqui, pastor Leandro, só procura o nome de quem sair agora, viu? Agora não dá para sair mais, não. Deus já te deu o ministério da reconciliação e a partir de agora, quando alguém, seja no metrô, na padaria, como acontece muitas vezes com a gente, outro dia uma moça, por tanto segurar a bandeja, né? Na padaria, ela segurando a bandeja, ela veio nos servir, eu saí, não aguento essa dor no meu braço. Falei, como é que é, filha? Eu tô com uma dor no braço, sem segurar a bandeja. Falei, você quer que Jesus te cure agora? Ela olhou para minha cara assim, eu peguei a ponta do dedo e pus no cotovelo dela assim. Falei, receba a saúde agora. E tirei a mão. Ela falou assim, ai, pastor, o que é isso? Passou. Falei, é assim mesmo, filha. Porque o poder está em nós, irmãos. Lembra do Evangelho de João, capítulo 1, verso 12? Todos quantos o receberam, dê-nos o poder de serem feitos filhos de Deus. Dentro de você tem um poder. Amém? Pode ser que a gente esteja usando esse poder de uma maneira errada. Vou mexer com o corintiano agora, né? Pode ser que esteja usando esse poder para gritar o gol do Corinthians, que acho que não faz tempo também, né? Tá que nem o São Paulo, tá ruim o negócio. Mas às vezes a gente gasta a nossa energia, a nossa força. Podemos usar esse poder para curar as pessoas. Amém, queridos? Então, Deus já te deu o ministério da reconciliação. Pode ser que tenha alguns aqui que no início da sua conversão foi uma explosão. Quantos aqui no início da conversão foi uma explosão? Deixa eu ver. Olha lá, a maioria aqui, quase. Edivaldo, então, nem me falem. Né? Uma explosão. Queria evangelizar poste. Quer falar de Jesus até para defunto. Então, só que acontece. Parou isso por quê? Porque muitas vezes a gente vai se acostumando. Por exemplo, eu mesmo, como pastor, a minha tendência é se acostumar. Por isso que nem todo lugar que eu vou, eu me identifico como pastor. Eu fico segurando ao máximo. Porque eu quero ganhar as pessoas primeiro, a amizade e tudo mais. Aí depois não tem jeito. Aí vem alguém e fala, ô pastor! Aí pronto, aí estraga toda a brincadeira. Né? Eu queria ficar no anonimato, mas não tem jeito. Então, nós estamos vivendo esses dias em que Deus quer despertar dentro de nós o que Ele já colocou. Paulo fala isso para Timóteo, em 2 Timóteo 1,6. Se você está anotando, você vai sair na frente. Como o pastor Leandro está anotando ali. 2 Timóteo 1,6. Se alguém quiser tirar o
o som aí quiser ler esse texto, pode ler, por favor. 2 Timóteo 1, 6 e 7. Alguém aí com muita coragem, tá com a Bíblia na mão, tira o som aí do seu microfone e lê para nós, por favor. Vamos lá. 1, 6 e 7, pastor? Isso, 2 Timóteo 1, 6 e 7. Espera aí que eu estou na primeira, segunda. Por cujo motivo te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas o de fortaleza e de amor e de moderação. Aleluia. Na versão da NVI, obrigado, Edson, querido. Na versão da NVI diz assim, ó, por essa razão, torno a lembrar. Então eu vim aqui, irmãos, hoje, só para lembrar a cada um de nós nessa noite, né, para que mantenha viva a chama do dom. Lembra que eu falei aqui, estavam pegando fogo? Viva a chama do dom de Deus que está em você. Às vezes nós estamos procurando alguma coisa que já está em nós. Não procure fora o que Deus já colocou dentro. Você pode dizer aí para o seu esposo, para a sua esposa, ou para quem está do seu lado, diga assim, não procure fora o que já está dentro. Já está aí. Né? Então, esse dom, né, de Deus está mediante a imposição das mãos do presbitério. O que significa isso? Tem aqueles momentos nos cultos, né, que há um mover de Deus, o pastor vem, a pastora vem, coloca a mão e tal. Você recebeu, alguns aqui são diáconos, cooperadores, líderes de célula, receberam aquele momento, aquele quebrantamento. Bom, foi liberado sobre você. Pastor, eu não senti nada naquele dia. Não precisa sentir. Eu costumo dizer para os irmãos, gente, eu não sinto nada. Eu só creio. Esses dias uma pessoa veio falar para mim, falando assim, pastor, eu queria que o senhor orasse por mim, né? Mas eu falei, você quer que ore pelo quê, meu irmão? Ah, não, Deus vai mostrar para o senhor. Eu disse, ó, Deus não mostra nada para mim, não. Se você não falar, Deus não me mostra. Se ele mostrasse, até falaria para você, não, você tem que falar o que você quer. Né? Então, já está em nós. Então, ele diz aqui, olha, pois, verso 7, pois Deus não nos deu espírito de covardia, de medo. Irmãos, eu descobri, à luz das Escrituras, com base nesse texto, que medo é um espírito. Está dizendo aqui, ó, Deus não nos deu espírito de covardia, de medo. Por isso que muitas pessoas, muitas vezes, estão paralisadas pelo medo. Porque a Bíblia está dizendo que Deus não nos deu espírito de covardia, de medo. Mas de poder. Esse poder já está dentro de você. Amém? Então, esse poder já está dentro de você. De amor e de equilíbrio. Então, é um momento que Deus está levantando a igreja nesses dias para haver uma verdadeira explosão. Eu nunca vi uma oportunidade tão maravilhosa nesses dias como no meio dessa pandemia. Não é verdade, pastor Leandro? A pandemia abriu uma grande oportunidade de a gente falar do amor de Deus e manifestar o poder dele aqui na Terra. Irmãos, é incrível. Eu vi pessoas sendo curadas, tenho visto. Hoje mesmo fiz várias chamadas de vídeo. Várias pessoas foram curadas por chamada de vídeo. Olha que incrível. Pessoas com problema no nervo ciático. Você orar por chamada de vídeo e a pessoa lá na casa dela ser tocada e curada. É incrível. A manifestação da presença de Deus. Nós estamos falando aqui entre nós aqui agora, por exemplo, Jesus está aqui conosco.
Porque ele falou que quando 2 ou 3 estivessem reunidos no nome dele, ele estaria entre nós. E ele está aqui. Está ou não está? Eu não preciso ver, não preciso sentir. Eu creio que ele está aqui. Porque ele falou que estaria conosco. Aqui, por exemplo, é uma grande oportunidade de manifestar o poder de Deus de cura sobre nós. Quando você, não sei se a célula de vocês estão online ou está presencial, aqui algumas estão presenciais e algumas estão online. Mas quando a célula está reunida, os milagres acontecem. Então, nós precisamos não só crer, mas nós precisamos praticar. Amém? Não só crer, mas praticar. Então, Deus nos deu espírito de ousadia e de poder. Então, o medo não pode dominar o nosso coração. Porque no meio dessa pandemia, o que mais se propagou foi o medo. E o medo dominou, está dominando muitas pessoas ainda, infelizmente. Então, a compaixão é algo que Deus quer derramar sobre nossas vidas, porque a compaixão vai nos levar a ver o que outros não estão vendo, no nome de Jesus. Então, Mateus capítulo 10, verso 8. Eu vou me lembrar aqui de algumas dicas aqui, se Deus me lembrar, eu vou falando para vocês, foi o que eu pedi para ele. Mateus 10, 8. A ordem de Jesus, né, para a gente exercer esse ministério da reconciliação e o evangelismo, está aqui, ó. O reino dos céus, verso 7, lá no finalzinho. O reino dos céus está próximo. Cure os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulse os demônios. Vocês receberam de graça, deem também de graça. Receber o que de graça? Autoridade, poder, ousadia, fé, está tudo em nós e chegou de graça. O que de graça recebeste, de graça dai. Deixa eu colocar um pouco de constrangimento no coração de vocês, assim como eu sou constrangido, irmãos. Aqui vai uma pitada de constrangimento. Nós não podemos reter o que Deus já colocou dentro da gente. Nós não podemos guardar o que Deus já nos deu. Quantos de vocês também já não foram curados de alguma enfermidade? Ou já foram usados para curar outras pessoas? Mas olha que interessante. Como é que eu posso reter o que Deus colocou dentro de mim? Como é que você pode reter a bondade de Deus que está sobre a sua vida? É só você olhar o contexto, a realidade que você vive. Por exemplo, aqui não estou vendo, pelo menos estou nas telas aqui, ó. Eu não estou vendo ninguém aqui morando debaixo da ponte. Nenhum. Deus tem dado muito para nós. Olha aqui, ele falou aqui, ó, o que de graça recebesse, de graça dai. Ou seja, Deus tem derramado unção, graça. Eu vi aqui um ambiente de alegria, né? Quando começou aqui um ambiente tão gostoso de família, de comunhão. Gente, isso aqui é propício para gerar milagres. É verdade ou não é? Cai um enfermo nessa roda aqui, na hora ele é curado. Por quê? Porque há uma alegria, uma paz, há uma harmonia, a verdade, né? Sinceridade, há caráter. Tudo isso é propício para gerar milagres. Aquilo que o pastor Leandro falou sobre o dia do amigo, né? Que pela misericórdia de Deus, Deus nos deu essa estratégia do dia do amigo. Nós temos uma meta, agora por causa da pandemia parou um pouco, vamos voltar agora esse mês. Mas nós tínhamos uma média de 40 a 50 pessoas no dia do amigo.
Nós já trouxemos aqui no Dia do Amigo, quando uma amiga nossa deu testemunho da cura dela de um câncer, nós trouxemos 150 pessoas pela primeira vez na igreja. Você imagina, por exemplo, nós estamos aqui, um exemplo, né? 33 famílias aqui. Se cada família levar pelo menos um, no domingo, pastor, mas como é que eu faço isso? É que nem aqueles 4 amigos que levaram aquele paralítico até Jesus. Foi fácil eles levarem? Não. Eles pegaram o amigo, colocaram na maca. Quando eles chegaram naquela casa, a casa estava lotada de gente. Eles poderiam dar uma desculpa, ó, tá lotado, vamos voltar outro dia. Hoje não dá, não. Não. Vamos tirar o telhado e vamos colocar a maca por cima. E olha que interessante, irmãos. Jesus ficou admirado pela fé dos amigos. Eu queria que levantasse a mão todos aqueles que têm carro. Tem carro? Você não tem carro, você tem uma maca. Você não tem carro, você tem uma maca. Foi uma maca dessa, fico até emocionado. Foi uma maca dessa que o Osmar usou para me trazer para a igreja. Era um Fusquinha, 1900 e nem sei quanto. O Osmar andava todo domingo aquele Fusquinha com 5 pessoas dentro. Da Casa Verde à Vila Carrão. Todos os domingos e durante a semana dos CPLs que tinha na sede. Edivaldo lembra esse tempo. Não é verdade, Edivaldo? Edivaldo lembra. O povo da Casa Verde. Você não tem um carro, você tem uma maca. Só que maca não pode andar sozinho. Vazia. Irmãos, o outro lado é, quando a gente ouve que alguém está doente e a gente não usa a nossa maca para levar para a igreja ou para levar até ao pastor, enfim, qualquer pessoa, para orar, nós estamos tendo falta de compaixão. Imagina quando a gente chega na igreja, falou, puxa, se eu tivesse chamado aquele meu amigo para vir hoje, olha o que aconteceu no culto hoje. Ele precisava ouvir isso aqui. Os irmãos aqui, irmãos, têm buscado pessoas em tudo que é lugar para trazer para a igreja. Tudo que é lugar. Tem gente que vem de longe, porque um amigo trouxe, porque ele estava doente e queria receber cura. Então, o evangelismo, né, está vinculado à paixão e à compaixão pelas vidas. Eu tenho certeza que muitas pessoas aqui vão ser constrangidas pelo Espírito Santo. Você não vai conseguir ir para a igreja sem levar alguém. Eu tenho um casal de vizinhos meus, que, pela graça de Deus, estão aqui conosco. Eu tive vários vizinhos que vieram para a igreja. Mas esse em especial, ele era surdo dos 2 ouvidos. E num desses cultos, que ele veio estar conosco uma terça-feira no Encontro ID, esse meu vizinho foi tocado por Deus de uma maneira tão especial que Deus abriu os 2 ouvidos dele. Ele mora no 3º andar do meu prédio. E eu gosto de brincar com ele, né? Eu achei que Jesus fazia isso também. Que quando eu saio para a direita, ele sai para a esquerda no prédio. Quando ele está no elevador juntos. Aí eu falo assim, Nelson, ele olha e fala assim, não, só para saber se você está ouvindo. Eu gosto de brincar com ele, né? Porque Deus operou de uma maneira tão sobrenatural na vida dele. E eu gosto de lembrá-lo do feito de Deus na vida desse meu vizinho. E a gente compartilha com todo mundo lá no prédio
o que Deus fez na vida dele, para a glória de Jesus. Então, eles estão conosco e é uma bênção muito grande. Então, a ordem de Jesus é nós curarmos os enfermos e abençoarmos as pessoas, por onde nós passarmos. Agora, só para despertar isso no seu coração, já falei muito, nós precisamos anelar por isso. Eu costumo dizer que fé é que nem músculo, quanto mais a gente usa, mais ela cresce. Amém?